8h18 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus, com o programa hoje recebendo via videoconferência o deputado federal Felício Laterça. Nós voltamos com o jornalista Arnaldo Neto e também com a participação especial hoje do Aloysio Abreu Barbosa, que é o titular da semana que vem, no revezamento aí, né? Então ele retorna, mas oficialmente na semana que vem, com a participação especial hoje no programa. Aloysio, Arnaldo, Aloysio e também o deputado federal. Nós voltamos, fique à vontade aí. Gancho na última resposta do deputado com relação à questão do presidente Bolsonaro e a relação dele com a sua então base de governo, né? O Aloysio colocou no bloco anterior e o Laterça colocou aí também suas ponderações com relação a isso, da onda do bolsonarismo. Acho que é algo realmente sem precedente, que deve ser estudado, se já não está sendo estudado, né, por cientistas políticos, o que aconteceu ali naquela eleição. Mas não demorou muito para o presidente rachar com o próprio PSL, né, fazer do PSL adversário. Vou abrir até um parênteses aqui, antes de fazer a pergunta, que muito me espanta o porquê que o bolsonarismo aí não está reagindo ao Crivella, né, do Republicanos, por suas posturas como prefeito do Rio, nas questões de isolamento, abertura de hospital de campanha, porque todo prefeito que adota essa postura vira alvo de crítica do bolsonarismo, e o Crivella está sendo resguardado aí, pelo menos nas redes sociais. Não sei o que está acontecendo, apesar de que a gente sabe que o Republicanos é o partido que está abrigando aí parte desses bolsonaristas dissidentes do PSL. Mas, enfim, voltando à relação PSL-Bolsonaro, lá atrás, deputado, queria saber do senhor como que foi o processo de ruptura entre o partido e o que o levou a ficar na ala ali de apoio, seria a ala bivarista, né, a ala de apoio ao deputado Bivar, presidente do partido. Vamos lá, Arnaldo. Aliás, boa essa pergunta, né? Acho que você estava querendo saber isso desde o ano passado, né? Isso, na verdade, aconteceu em outubro do ano passado, mas, na verdade, né, foi lamentável isso. E só para deixar desde o início clara a minha posição, continuo apoiando o presidente Bolsonaro, tá? O governo, as ideias, a mudança, a ruptura com o que estava sendo e acontecendo, melhor dizendo, no Brasil. A gente precisava, de fato, ter uma ruptura. O meu apoio vem, né, no meu dia a dia, nas minhas votações, na defesa nas comissões, são várias comissões temáticas dentro da Câmara dos Deputados, quando se compõe uma comissão mista, e até agora, na comissão que eu faço parte da chamada Comissão Covid-19 do Congresso Nacional. Essa ruptura aconteceu no ano passado, porque o presidente, para quem não sabe, ele fez num dos seus arroubos, ele falou mal do presidente nacional do PSL, o deputado federal Luciano Bivar. E aí ficou essa questão de bivarista e bolsonarista. Na verdade, isso aí parece hoje ter um tom pejorativo, acho, tanto para um lado quanto para outro, né? E, na verdade, eu sou Felício Laterça, para ficar bem claro, né? Eu defendo o que é bom, o que vale a pena. E, na verdade, foi feita uma grande aventura. Você sair de uma base, né, de 53 deputados federais, né, você criar um racha, isso para mim não é muito lógico, não é muito racional. Se eu tenho um time completo, né, levando para o lado do esporte, do futebol, você tem 3 times, né, você está disputando várias competições, você tem o time titular e tem mais 2 reservas, né? Então você pode participar de várias coisas ao mesmo tempo. Você largava de 53 votos no Congresso Nacional. Hoje isso pode, na Câmara dos Deputados, melhor dizendo, isso pode ser discutido, porque, na verdade, comigo não tem um problema na minha relação pessoal com o presidente, mas ele tem problemas de relacionamento pessoal com alguns integrantes do PSL. Aqueles que saíram partiram para uma aventura, porque todos ainda permanecem no PSL, a não ser que eram 54, só lembrando o Alexandre Frota, né? Éramos 54, passamos para 53. Então, porque ele foi expulso. A forma de sair do partido é via expulsão. Eles estão tentando, inclusive, a justa causa para sair do partido. O parlamentar, para ficar bem claro, ele não pode sair do partido. Muito se fala, não,
Você não acompanhou o presidente, não tem para onde acompanhar. E aí, senhoras e senhores, o presidente, eleição majoritária, então majoritária é presidente, governador e prefeito, e também senador da República. Eles sim, uma vez eleitos, eles podem tchau partido, tá certo? E aí, na verdade, é só para lembrar, para fazer justiça com o presidente Bivar, foi feita à vontade o único partido que fez o que o presidente, então candidato, ofereceu, estendeu a mão, foi o PSL. Vocês sabem também que ele passou por outros partidos, tentou, não foi republicanos, esteve no Patriota e saiu. Ele, inclusive, o presidente Bivar, ele se ausentou, fez uma licença, fizeram uma convenção para tratar esse assunto, uma assembleia, melhor dizendo, e saiu e deixou interinamente ser colocado uma pessoa na presidência nacional do partido para agir de acordo com o entendimento do nosso presidente Bolsonaro. Então, na verdade, volta a história dos tostines. Se não tivesse partido que desse a legenda ao presidente, não tinha eleição do presidente Bolsonaro. Tá? Eu vejo isso como uma forma com muita clareza, eu vejo uma forma de gratidão. Então eu não poderia simplesmente virar as costas, na verdade começar a falar mal do partido que me deu a legenda para eu estar hoje deputado federal. Então isso para mim é uma questão de consciência, uma questão até de criação, por assim dizer. Você não pode se rebelar. E aí aconteceram tentando criar um novo partido que não foi criado, foi um blefe para concorrer a essa aí. E agora estão pegando um monte de partidos com barriga de aluguel. E aí eu pergunto, cadê a sua bandeira? O Partido Social Liberal, PSL, ele tem a sua bandeira. É um partido verdadeiramente de direita, é um partido que preza nos costumes, é conservador, na economia é liberal, e isso se reflete no dia a dia, nas nossas posições dentro da Câmara dos Deputados. Então, fizeram um alvoroço danado, agora estão lá e cá pedindo partido, uma série de partidos aí agora servindo como barriga de aluguel. Então, é um negócio que eu não me presto a esse tipo de papel. Tá? E essa foi a minha posição. E quando quis se colocar o filho do presidente, me relaciono bem também com o Eduardo Bolsonaro, mas o relacionamento é apenas no dia a dia cordial, não tenho convívio com ele fora da Câmara dos Deputados. Até porque ele não é de muito convívio. Tá? Que fique claro. Eu não sempre entendi que liderança não se impõe. A gente aprende isso no colegial. E aí eu fiz um vídeo explicando isso à época, que em setembro, aí sim, o nosso líder na Câmara era o delegado Valdir. O que aconteceu? O delegado Valdir vinha adotando algumas práticas, algumas medidas, uma defesa muito forte da posição que não agradava o presidente da República. E isso acabou desagradando no momento que ele ofendeu o presidente do partido. E o delegado Valdir saiu em defesa, pediu para se trocar. Ora, se nós vivemos numa democracia, mais do que nunca você tem que haver composição. Por que não foi feita uma eleição? Não foi convocada. E aí, para vocês saberem, Felício Latessa, em setembro, um mês antes, praticamente, fiz uma lista de apoiamento para ter uma reunião para discutir a liderança do próprio delegado Valdir, inclusive até quando ela ia se estender, porque isso não tem norma para isso, tá, senhores? O líder da Câmara pode ser um hoje, outro amanhã. Vocês viram também essa dança das cadeiras. O que aconteceu? O próprio Eduardo Bolsonaro se recusou, inclusive, a assinar a lista de apoiamento para ter a reunião, para se discutir essa questão. Mas tivemos um apoiamento, discutimos e o delegado Valdir ia permanecer até dezembro daquele ano. E aí vem uma lista, de repente, para apoiar, para ser o Eduardo Bolsonaro, e sequer ele mandou um WhatsApp pedindo, Latessa, conto com seu voto, com seu apoio. Então, uma pessoa que, quer descer goela abaixo, entendeu? No delegado cascudo aqui, não vem, não cola, E, como eu disse, liderança não se impõe. A gente aprendeu isso desde menino. Então, a gente sabe quem que a gente deve seguir. Ele não tem relacionamento com alguns partidos e isso é prejudicial. Bom ou ruim, você tem que falar com todo mundo. Então, ficou aquela guerra de listas, maioria,
e aí uma série de problemas, mas nós, por não sermos aventureiros, e porque estão todos no mesmo partido, né, acabaram, inclusive, respondendo, porque começaram a fazer ataques e defesas de criação. Hoje nós temos 12 deputados federais suspensos, sem direito a voto dentro do PSL, votação na Câmara é outra questão, resultou nisso aí. Eu não queria isso para mim, como não quero. O senhor falou sobre o senhor só concluindo essa postura do filho do presidente, do Eduardo, no caso, prejudica a relação do Congresso com o presidente de alguma forma, esse perfil do Eduardo Bolsonaro? Você colocou muito bem, Arnaldo, pelo seguinte: quando eu cheguei, né, à Câmara dos Deputados, na verdade o Eduardo, ele estava se discutindo se ele seria o líder, se seria o delegado Valdir. Eu, na verdade, até coloquei meu nome à disposição para também liderar. Bom, Felício, você chegou agora, eu falei assim, bem, a minha escola política, vamos dizer, começou propriamente na campanha, que foi a primeira vez que eu me candidatei, foi em 2018. Mas a gente tem experiência de vida, e isso ajuda muito. A gente tem história de trabalho, inclusive em várias áreas de atuação. E aí nós tínhamos, na verdade, só 2 deputados de mandato, o Eduardo Bolsonaro e o delegado Valdir, conosco, tá? E aí, por óbvio, né, veio o nome deles, por ter experiência. Mas, na verdade, quando você tem, se você não tem experiência, busca a experiência de quem tem, caminha contigo. E coloquei meu nome também à disposição da liderança. Então, na verdade, eu acabei fazendo a composição e eu fiquei primeiro vice-líder. Para eu ser o primeiro vice-líder, quem seria numa composição era o Eduardo Bolsonaro. E no dia 1º de fevereiro de 2019, nós tivemos uma discussão na Câmara, nós fomos falados, e ele disse para mim que queria, né, na verdade, tinha aberto mão, tinha saído, mas ele queria ser o primeiro vice-líder. E eu disse para ele, na frente dos outros colegas, com todas as letras, as razões porque eu entendia que ele não deveria ser nem líder, nem vice-líder sequer. Ele já era o filho do presidente. Tá? O tamanho dele, né, não comportava, até porque ainda disse o seguinte: o senhor tem a marca d'água da presidência da República. Qualquer gesto que você fizer aqui vai refletir como se fosse algo da presidência. Então, na verdade, nós falamos até na questão da Polícia Federal, da imparcialidade. A gente precisa ter imparcialidade em certas questões. Então, era importante que ele, né, não exercesse cargo de liderança, por essa questão que para mim é óbvia. Mas, mesmo assim, lá na frente, fizeram isso e, na verdade, desandou o PSL na Câmara. As comissões passaram a não ter o mesmo apoio. Eu mesmo fui destituído da vice-liderança. Depois vim falando com acusações. Não, é você que pode... Porque o vice-líder, só para vocês entenderem também, ele tem certas prerrogativas regimentais. Então, se você atua numa comissão, você pode fazer obstrução, você pode fazer uma série de coisas na qualidade de vice-líder. Então, na verdade, eu fui destituído, mas não colocaram. Não, saiu uma terça, mas entrou o outro. Não, isso não aconteceu. Na verdade, prejudicou a defesa do governo na Câmara dos Deputados. Então, por essas e por outras, e por muitas outras razões, eu não apoiei o Eduardo. Gosto dele até como pessoa, entendo as posições dele, mas como líder, para mim não dá. Tá, o senhor falou algumas coisas, eu queria retomar. Só primeiro para dar o crédito à fonte, eu citei a frase aqui: você pode ter sua própria opinião, mas não pode criar seus próprios fatos. É do senador falecido do Partido Democrata dos Estados Unidos, o Daniel Patrick Moynihan, né, falecido. Em segundo, o senhor falou lá atrás que um dos casos que o senhor citou como delegado federal, né, que fizeram ter uma boa votação independente, logicamente que na onda bolsonarista, mas por conta própria também, foi uma investigação de rachadinha, onde o senhor chegou a um vereador, um assessor dentro da Câmara Municipal de Macaé. Rachadinha é um crime cuja suspeita paira aí sobre o senador, o filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Como é que o senhor acompanha? Esse caso está com o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, está com a Polícia Civil. Mas como é que o senhor, como investigador, acompanha dos indícios que foram... a ligação ali com
foi assessor dele, o Queiroz. Como é que o senhor vê como investigador, como é que o senhor vê os indícios dessa investigação? Muito bem. Eu sabia, Luiz, que vocês iam fazer essa pergunta. Tinha que vir de você. Mas vamos lá. Qualquer prática de crime, como disse, eu abomino. Tá certo? De fato, essa investigação está correndo aqui no Ministério Público do Estado, né? E aí, na verdade, a investigação feita, você vê, pelo Ministério Público, que estão fazendo o papel da polícia judiciária, que seria a Polícia Civil. Na verdade, o Ministério Público, né, se arvorou de uma atribuição da Polícia Judiciária. Isso é outra coisa que a gente precisa rever no Brasil. Ao invés de fortalecermos as polícias, a gente, né, fortaleceu demais o Ministério Público e aí estamos perdendo o papel daquele, na verdade, quando o Ministério Público deveria, inclusive, fiscalizar os atos da própria polícia e da investigação para não ocorrer, né, excesso, vamos assim dizer. Mas, já disse e repito, se for culpado, que pague. Não vou antecipar, não vou fazer juízo de valor sobre a investigação. Tá? Deus me perdoe, mas se fosse um filho meu, né, ele ia responder pelos seus atos. Então, isso fica muito claro a minha posição. Não coaduno, tá? Não participo, eu até brinco, né? Virou apelido, né? No nosso tempo de criança, rachadinha era outra coisa, né? Entendeu? E aí, virou essa prática aí no crime chamado peculato. Entendeu? Então, infelizmente, eu não quero, né, fazer nenhum juízo de valor. Espero que o senador Flávio Bolsonaro não tenha participado disso e seja, de fato, inocente. Esse é meu desejo, até porque defendemos a sua candidatura e apoiamos e precisamos de pessoas de bem ao nosso lado. E essa parte política que o Arnaldo entrou e começamos esse bloco, como é que o senhor está encarando aí? Você falou, deu bastante detalhes aí, como participante da bancada do PSL, da disputa que houve. É bom lembrar que isso em outubro do ano passado alcançou uma temperatura elevada. O delegado Valdir, que o senhor citou aqui, chegou a chamar o presidente de vagabundo e queria implodir o governo. Estou citando expressões literais dele, né? E agora se aproxima do Centrão para ter alguma base parlamentar, e já tem a defesa pública de figuras como Roberto Jefferson, como Valdemar da Costa Neto. Como é que você está vendo essa aproximação com... porque se fala muito do Mensalão e do Petrolão, né, que gerou a Lava Jato, do PT. Mas é bom lembrar que o partido mais envolvido, e a César o que é de César, em condenações, foi o PP. Né? PP que liderava o Centrão. Logicamente, o PT era o governo federal e organizou aquilo, mas o partido mais envolvido foi o PP. Como é que o senhor, a bancada do PSL, vê esse tipo de aproximação do presidente com esse tipo de pessoas e partidos? Vamos lá, até fazer, né, menção ao que você disse também. Disse a fonte, o senador, que, né, é uma frase muito bacana. Né? Não vamos mudar os fatos. São fatos que a gente não pode negar. E, na verdade, os políticos norte-americanos, eles têm muito a nos ensinar, né? Eles têm muitas frases de efeito, né? Frases célebres, que até talvez pela democracia firme que é, pela justiça, né, pronta que eles colocam em pouco tempo à disposição, da sua sociedade. Então, na verdade, não tudo, mas aquilo, a gente devia copiar o que é bom, né? A gente às vezes tem mania de copiar, mas copia o que é ruim. Na verdade, os Estados Unidos tem muita coisa para nos mostrar, para nos ensinar, mas como uma justiça célere, como uma polícia eficiente, uma polícia respeitada. E os seus políticos também, eles têm muitas frases boas. O senhor falou do delegado Valdir, uma frase que foi realmente veiculada, lamentavelmente, num episódio lamentável, de um parlamentar que gravou uma reunião privada. Como nós comentamos aqui, Luiz, você até se ausentou um minuto, na propaganda, no comercial, eu falei, tem que tomar cuidado. Não está não, Cláudio, brinquei com ele, porque às vezes um comentário fora do contexto, né, e a gente fala à vontade. A gente faz uma reunião na nossa casa
você se permite falar, não, isso, você agiu mal, etc. Né? Então, o presidente, por exemplo, mas em público ele mesmo, ele pode xingar, ele pode ofender. Né? Mas aí uma coisa que é falada numa reunião privada, via público, numa gravação clandestina, isso é lamentável. Tá? Então, aquilo dali, na verdade, é um rompante. É como se eu estivesse desabafando, né? Você falasse mal de um irmão seu, da sua mulher, né? Ou até do seu pai. Poxa, agiu assim. Então, eu acho que esse tipo de coisa não deveria acontecer. Tá? Agora, a sua pergunta foi em cima de... Refresca a minha memória, por favor. Da aproximação do presidente... Central. Muito bem. Pois é. A resposta está aí, né? Você rompe com a sua base, mas ele continua tendo a base, ele sabe disso, vê nas votações, né? E aí você vai buscar apoio, por quê? A briga com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e aí vem buscar apoio com o Centrão. E, na verdade, começa a questão de loteamento de cargos. Isso é muito preocupante. E, na verdade, ele tinha que, de fato, ver, porque o governo federal tem uma estrutura imensa de cargos. O governo federal tem uma estrutura imensa. E isso, na verdade, não vejo problemas nisso aí. Você tem, de fato, trabalhar com seus aliados. É como se falasse, Latessa, você tem alguém de sua confiança? Porque nós estamos no nosso estado. Né? A gente tem pessoas aqui, do mais alto gabarito, que poderiam ocupar certos cargos e certos encargos. Mas o que acontece? Eu não indiquei ninguém desde o início. Tá? Mas aí você vai oferecer isso para quem? Porque o Latessa já é nosso, eu não tenho problema, não preciso dele. Quando, na verdade, deveria fortalecer, né, a sua própria base. Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. O deputado da Paraíba, que é o Pedro Cunha Lima, né, que sempre foi opositor do presidente da República, xingava ele em público, e agora nomeou uma pessoa próxima a ele como para dirigir a Sudene. Então parece que está realmente havendo uma troca de cargos, né, em busca de apoio. E aí as pessoas que falam mal, de repente viram santos, né? E aí começa determinados discursos só numa determinada linha. O presidente, com essa questão que vem acontecendo, né, já tem um número grande de pedidos de impeachment, que na verdade também, para mim, é um exagero e um absurdo, até que se tenha algo de concreto. Então, e aí isso fica medindo a temperatura. Na verdade, é como se tivesse, né, 10 instrumentos ao presidente da Câmara dos Deputados, e falasse assim, olha, eu tenho isso aqui contra você. Eu acho isso tudo lamentável. O jeito de fazer política no Brasil realmente ainda dá nojo. Mas, Felício, você está lá? Pois é, eu sou algo fora da curva, graças a Deus. Eu continuo mantendo meus princípios, ideias e valores e vou continuar assim enquanto Deus me der força. Arnaldo. Perfeito. Deputado, tem que ver com o Nogueira aí, 8h40, vamos ao intervalo ou segue, Nogueira? Então, vamos ao intervalo rápido e a gente fecha às 9, pode ser? Beleza, então. Eu quero continuar nesse assunto com relação, até deixar já jogar aqui essa pergunta esse assunto, na verdade, para o próximo bloco, né? O deputado citou aí a questão de fortalecimento de democracia, e nós temos alguns protestos em que o presidente tem participado, em que a postura é vista como antidemocráticas, que pedem, por exemplo, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal. Eu queria que o deputado depois posicionasse com relação a isso, como que ele tem visto o incentivo, como tem sido interpretado, o incentivo do presidente a esse tipo de manifestação que tem acontecido em Brasília. Perfeito. Bom, são 8h42, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Tem também o diretor-geral da Polícia Federal, Rolando de Souza, já escolheu o delegado Tássio Muzi como novo superintendente do Rio de Janeiro. O nome do policial não estava na lista de indicados de Jair Bolsonaro, é o que diz pelo menos a fonte aqui, que é o jornal Folha de São Paulo. Depois, se o deputado puder comentar sobre esse nome aí, é Tássio Muzi, que deve assumir, né, o comando da polícia no Rio. É isso, delegado? São 8h43, agora nós vamos a um rápido, breve intervalo comercial e o Folha no Ar, primeira edição, volta em instantes. Só agradecer o Arnaldo, a Luiz, o deputado Felício Latessa, que o presidente da OAB, São Fidélis, nos enviou aqui e lá já tem uma ação, né, pela promotoria pública
tentando proibir o prefeito de... Aliás, pedindo à prefeitura... Oi, você falou? Defensoria. Perdão, que eu fechei o WhatsApp aqui, fui pela memória. Defensoria Pública obrigando aí a prefeitura a decretar o fechamento do comércio, em virtude do alto índice de contaminação lá pela Covid-19, pelo coronavírus, né, a Covid-19. 8h44, a gente faz um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Proteus